futuro vai ser exatamente assim. Se você não se submeter ao princípio do anticristo, não vai existir, você vai morrer no sistema você vai sair do sistema. Então, ou seja, hoje nós já estamos vivendo em tempos em que estas coisas já estão vislumbrando. Quero deixar claro aqui, tá? Que eu não estou dizendo que o Donald Trump é o anticristo. Não, eu só estou dizendo, muito pelo contrário, eu acho que ele é que está lutando para que o mundo continue sendo livre, um mundo livre. Mas o que eu estou dizendo é que dentro de uma economia globalizada, quando chegar o tempo do anticristo, ele vai conseguir fazer com que as pessoas sejam desligadas do sistema se não se submeterem. Então, esse tipo de crente ou de pessoas Nutelas que, sabe, que vivem, só pensam eu sempre brinco, né? Porque a Bíblia mesmo usa a metáfora do soldado, do atleta, quando fala da vida cristã. Eu falo, gente, eu procuro ter sempre autoridade em tudo que eu falo, mas essa é uma área que eu não tenho autoridade e eu vou falar. Por quê? Porque, cara, eu sou um cara que não faço uma academia. Você pergunta, você faz exercício? Não faço. Não... Então, assim, eu não tenho muita moral para falar, mas a Bíblia diz que a vida cristã é semelhante a um atleta de maratona, é semelhante a um lutador de wrestling. Você tem lutas. E quanto mais forte você, mais você se tornará uma pessoa apta para sobreviver. Numa guerra, só sobrevivem os fortes. Os fracos morrem. E aqui eu não estou falando de morte física, eu estou falando até de morte espiritual. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas terão que lidar com a escolha de permanecer com a sua fé ou negar. Esse pastor iraniano que morreu com a sua família, deram mais de mês para ele negar a fé e dizer, não, eu sou islâmico. E ele falou, não vou negar, eu não vou negar Jesus. Aí mataram ele. Então, eu fico pensando, metade das pessoas que hoje se dizem cristãs, será que elas aguentariam um negócio desse? Então, eu peço para Deus, Senhor, se eu tiver que passar por isso, me dê força, porque eu não quero negar a minha fé. Agora, pessoas fortes espiritualmente, elas vão ter um destino, onde quer que seja, em qualquer circunstância, elas vão fazer diferença na história dos homens, tá? Então, o que eu vejo? Que a sobrevivência da humanidade passa primeiro pela sobrevivência dos indivíduos. E eu quero dizer para você que está me vendo, está na hora de você levantar a cabeça e deixar de ser um cristão mimimi. Eu acho melhor um camarada dizer eu não sou cristão do que um que se diz cristão, mas vive como se não fosse. Então, essa sociedade que está enfrentando essas lutas que vão escalar para níveis maiores, ela vai dividir os fortes e os fracos. Eu não estou falando de fortes fisicamente, eu estou falando de pessoas que nada pode demovê-las da sua fé e da sua convicção. Eu me lembro dos discípulos, antes de Cristo ressuscitar, na crucificação todos fugiram. Só João ficou ali junto com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres. Os outros fugiram todos. Pedro negou 3 vezes, né? Negou 3 vezes e picou a mula. Mas depois que eles viram o Cristo ressuscitado, Pedro e João foram presos. Aí os libertaram e disseram assim, olha, para de falar de Jesus. Aí ele falou, como posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Mais importa agradar a Deus ou aos homens. Não era o mesmo Pedro. Aí era um grande líder, o primeiro líder que Deus levantou na igreja. Então, eu quero dizer que esta é a hora, eu estou falando para muitos cristãos, não importa qual seja a sua denominação, de você estar firme com Deus, buscar a Deus na oração, na comunhão, na leitura da palavra, para se fortalecer, para viver nesta sociedade como alguém firme e forte, não se deixando abalar pelas lutas e tampouco pelas influências desse mundo. E outra coisa também, pastor, eu vi muito na época da eleição e pós-eleição, muita gente usando o púlpito para quase colocar o certo candidato ou certa candidata como se estivesse acima de Deus, né? E nesse período eu sempre dizia o seguinte, só tem um Messias que salva. Exato, não e tem é Jesus. Ninguém que está acima de Deus.
Não, maldito o homem que confia no homem. Eu acho que nós temos que tomar posição, cada um. Vivemos numa nação que você pode escolher Claro. quem você quer votar, mas nenhum pode ser a tua esperança. E um ganhar, o outro ganhar, não muda nada Não na muda nossa fé, nada. na nossa caminhada, nada. É isso que eu penso. A Tem igreja. um sentimento de que, se não for tal pessoa, a gente tá perdido. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É interessante porque a igreja primitiva, ela se levantou no meio do Império Romano. O Império Romano era o império mais poderoso. Você sabe por que eles jogavam as pessoas No Coliseu. no Coliseu e no Circo Romano? Os cristãos, né? Porque desde César Augusto, que foi divinizado, ele experimentou a chamada apoteose, que era uma cerimônia em que ele passou a ser Deus perante os homens. Foi divinizado. Todos os demais Césares eram divinizados. Então, se você chegava num templo onde tinha Diana, a deusa Diana dos Efésios, Tinha que ter também. tinha também que ter do imperador. Putz. E os cristãos não se dobravam perante esses ídolos. E aí eles eram levados na presença de César e muitas vezes de outros prepostos e dizia: você vai adorar os nossos deuses, você vai morrer. Eu vou morrer. E eles eram jogados. Aqui mesmo no chat, olha como tem idiota aqui, né? Eu tô falando de candidato e o pessoal falando, você é esquerdista, ou então você é não sei o quê. Gente, eu tô falando de qualquer candidato. Engraçado como a galera, eles acham que você tem que ter a mesma opinião que todo mundo. Você não glorificar, não exaltar um candidato, você é isento. A isenção tinha que ser geral. Você não confia no homem. A verdade é a seguinte: nem Lula, eu acho que nem nós Bolsonaro, precisamos ter o direito de votar e decidir e lutar pelas nossas convicções. Isso é fundamental. Porém, o que eu tenho dito é que nós não podemos ter esperança em homens. Não, e outra... A igreja primitiva, ela lutou contra o sistema. E ela foi tão poderosa que chegou uma hora que o sistema teve que se render a ela. Quando estava lá lutando Maxêncio com Constantino, Pois é. Constantino falou: vou me juntar aos cristãos, porque senão eu vou perder a guerra. E ele se juntou aos cristãos. E os cristãos o ajudaram a vencer a batalha. Então o que eu quero dizer, Jesus disse que nós deveríamos confiar em Deus. Somente em Deus. E tem gente que deixa de falar com parente, com amigo por causa de política. É. Aqui, esse programa é a maior, é o exemplo de que a gente pode falar com todo mundo. Não, você recebe todo mundo. Na mesma semana tinha o Nicolas e a Manu Dávila. Na sexta-feira tinha o Haddad aqui, na segunda tinha o Bolsonaro. Semana passada eu conversei com o Eduardo. Essa semana eu converso com um comunista. Conversar, ter uma boa relação não quer dizer que você aprove aquilo, mas que a gente tem que conversar com todo mundo. Ó, eu vou dar um testemunho aqui, tá? Eu tenho uma irmã que é muito querida. É muito querida. Assim, ela é mais velha que eu. Irmã da família ou De irmã sangue, de sangue? Ah, de sangue mesmo. Irmã mais próxima a mim. Sei. Aquela irmã que você tem... É gêmeo de alma. Gêmeo de alma. A gente sempre se deu bem em tudo. Quando eu era pequeno, ela me fazia dormir. Quando eu fui cresci, virei adolescente, ela entendia todos os meus dilemas. Irmã mais próxima. Ela canta, eu toco, a gente sempre... Sabe quando você tem tudo em comum com uma pessoa? Sim. Um dia, e ela é uma pessoa que é mais à esquerda. Ela foi fundadora do PT. E um dia, numa conversa do nada, eu fiz um comentário... Meu... Cara, a gente entrou numa discussão, mas numa discussão, Putz. nunca tinha acontecido. Cara, eu tenho 64 anos, nunca eu tinha brigado com ela na vida. E foi brigar por causa de política. Por causa de política. Você vê que besteira. Terminou, veio aquele sentimento de tristeza, porque eu briguei com a minha irmã e ela brigou comigo. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: me desculpe. Eu não podia ter feito isso com você. E ela: não, meu irmão, eu te amo, eu também não podia. Eu falei: olha, a partir de agora vamos falar de tudo, menos disso. Porque eu falei: eu vou perder a amizade com a minha irmã, que tem uma história por causa de política de homens. Meu Deus do céu. Uma resposta que eu achei muito boa foi no Roda Viva. Não sei se foi o Pondé que respondeu, mas uma jornalista falou assim...
eu não suporto meu pai, acho que era meu pai ou meu tio é muito bolsonarista, e aí eu vou ter que encontrar ele no final do ano, e eu já sei que eu vou me estressar. Ele falou assim, se a tua relação com seu pai se resume à política, se vocês não têm mais nada pra falar além de política, o problema não é o Bolsonaro, não é o Lula, o problema é a relação de vocês. Meu, só não fala disso então, se você sabe que vai se estressar. Se você não concorda, fala de outra coisa. E é isso que eu vejo. Eu vejo no chat que o pessoal se, sabe, brigando, falando, você é esquerdista, você é bolsonarista. Pra quê? A pessoa é cristã. Ela é... E aquilo, você sabe que eu não uso as minhas mídias sociais para ficar falando de política. E tá certo, nem eu não uso por quê? Porque eu falo de uma coisa que é eterna. Eu falo da fé e falo de Cristo. Eu sempre digo, eu quero falar de Cristo, porque eu quero que as pessoas ouçam da minha boca sobre o amor de Cristo, não importa se ela é direita, esquerda, entendeu? Eu quero que ela olhe para mim e fale, ele está pregando uma coisa que é eterna. Por quê? Porque guerra política já passou, tantos homens já passaram. E vai passar. E vão passar esses também, entendeu? É passageiro. Agora eu vou deixar de pregar o evangelho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas que estão vivendo neste mundo, somente tendo expectativas de coisas desse mundo, essas pessoas são fracas, elas não vão conseguir enfrentar as realidades espirituais. Não faz parte da luta também essa divisão entre as pessoas? Claro. Você dividir por machistas, feministas, negros e brancos, direita, esquerda. Não é uma tentativa também. É uma cortina de fumaça para esconder. Porque você fica brigando por coisas pequenas quando não presta atenção no que é. E você quer saber de uma coisa? Você pode ter certeza que por trás da direita tem demônios. Claro. Por trás da esquerda tem demônios. Não tenho dúvida. Se você entra no jogo deles, no final você pode ganhar e ainda perder. Porque nós fomos chamados... Aqui, olha, eu estou querendo deixar bem claro, não sou isentão. Eu tenho o meu lado, eu sempre deixei claro que eu sou de direita, eu defendo a Bíblia, porém, eu quero ter liberdade para ter pessoas na minha... Eu tenho ovelhas minhas que são de esquerda e que me amam. Me amam, falam, pastor, você é diferente. Eu quero continuar falando do amor de Cristo para qualquer um.